A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gere os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais, além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Papo de Música, dando continuidade a essa ponte aérea. O programa de hoje está especialíssimo. Eu estou conversando com 3 pessoas incríveis, com 3 pessoas que dá orgulho de ser contemporânea, com 3 pessoas que levantam bandeiras, com 3 pessoas que ajudam cada vez mais esse nosso mundo ser mais progressista, ser mais libertário e ser mais musical, porque é disso que a gente trata aqui. Sejam muito bem-vindos, Felipe Cato, Lila e Caçador, o do Fado Bicha. Tudo bem? Olá! Alô! Finalmente conseguimos reunir vocês dois, porque afinal, vocês 3 no caso, né? Vocês 2 como duo, mas vocês 3 no caso, porque tem tanta sinergia o trabalho que vocês fazem, a forma como vocês se colocam no mundo, que eu estou muito feliz de proporcionar esse encontro, mesmo que seja virtual. Bom, vou começar com a Cato fazendo as honras da casa, porque afinal de contas, né, Cato? A Cato, inclusive, para vocês, Caçador e Lila, ela tem a senha do canal. Ela vive aqui no canal, então ela tem a senha do canal. Eu quero começar perguntando para você, Cato, quando começou a sua relação com Portugal? Porque eu sei que é uma relação muito profunda. Começou em 2011, 10 anos atrás, exatamente, quando eu fui pela primeira vez conhecer o país. Eu não tinha cantado ainda aí. Eu fui em 2011 e era ainda uma outra Lisboa. Em 2011 estava ainda rolando muito aquela crise, né? Estava ainda no período teve todo aquele boom, né? Anos depois. Foi um pouco antes e foi muito incrível, assim, porque eu nunca tinha viajado para a Europa. Foi o primeiro lugar da Europa que eu conheci. Eu achei incrível porque foi de um reconhecimento muito engraçado de tu, pela primeira vez, tu pisar no lugar que é a base da nossa história, na verdade. Me pegou muito pelo lado histórico, cultural, assim, de tu ir nos lugares, nos monumentos, nos palácios, conhecer a história toda, entender de onde vieram as nossas... de onde veio a nossa língua, algumas expressões, a maneira como as pessoas se comunicam, o quanto que o ser humano, assim, as fronteiras são muito sutis, né, na verdade, porque a gente é muito a mesma coisa, assim. Eu acho que 500 anos de relação e de toda essa função da colônia brasileira, enfim, a gente foi construído com base no conhecimento que Portugal tem também, que é gigante, assim. E isso me trouxe, assim, uma sensação muito engraçada de reconhecimento, pertencimento, do tipo, meu Deus, assim, não realmente é só uma linha no mapa, porque o ser humano é muito mais interessante do que isso, e como a gente tem a ver, né, assim, tipo, o jeito de tratar, a maneira de receber, é muito engraçado, assim, como a gente é tudo a mesma coisa, assim, é bizarro. Claro, com toda a devida proporção, é diferente culturalmente, tem mil coisas, mas é ali mesmo, assim, é o germe da nossa cultura, é impressionante. Um país bem irmão, né, Cato? Sim. Vocês, Lila e Caçador, eu queria saber de vocês, quando que vocês entenderam
que a forma de vocês se expressarem no mundo era através da música e como começou a relação de vocês com o Brasil. Ok, duas questões diferentes. Olha, em relação à música, é mesmo uma resposta em separado e é uma resposta bastante diferente, porque o João já queria e já aprende música desde muito jovem e eu sempre adorei música e sempre foi uma parte importante da minha vida e também uma parte, talvez das partes mais importantes da minha resistência, dos meus processos de resistência emocional, enquanto sabia, sem pontos de referência, com imensa violência diária à volta, nos meios que eu frequentava, não na família, mas na escola e na minha rua. A música, e em particular a música feita por mulheres, sempre foi, e foi para mim um porto de abrigo até essencial no meu crescimento. Mas, enquanto criadora de música, isso veio muito mais tarde. Eu sempre tive o sonho de cantar, era o meu grande sonho desde criança, e eu trancava a porta do quarto e fazia grandes shows em playback com as Spice Girls, com a Alanis Morissette, com a Lauryn Hill, sei lá. Mas, na verdade, eu não sentia que tinha voz para cantar, não achava que cantasse bem. E então entrei pelo teatro, fiz teatro durante muitos anos e foi só mais tarde, aí por volta dos meus 28, 29, que eu cantei fado pela primeira vez. Eu sempre gostei muito de fado e sempre senti que se viesse a cantar profissionalmente ou se viesse a fazer uma tentativa realmente concreta de cantar seria fado, porque era, não sei bem explicar porquê, mas era uma coisa que me chamava. E pela primeira vez que cantei fado em 28, a partir daí comecei a sentir que as pessoas até gostavam e comecei a sentir que era uma coisa que fazia muito sentido para mim e pronto, e depois começou a partir daí o gosto pela criação de música, porque antes eu não tinha muito achava que não era para mim e era talvez o meu maior desgosto até. E o Brasil? Não, mas respondo para ti. Da minha também é simples, eu sei muito cedo a música, eu estudei música desde os 10 anos, estudei guitarra, tirei um curso superior em guitarra, portanto, é uma formação que acompanha ao longo de muito tempo. E o fado teve uma presença muito forte pela poesia, pela palavra. Eu não encontrava aqueles poemas em mais lado nenhum, em nenhuma outra música encontrava aquela poesia. Faltava era criar a essência poética da narrativa que era a minha e que eu nunca via representada em lado nenhum. E nós arregaçámos as mangas e decidimos apropriar-nos do fado, desse património que também era nosso, e vestimos-nos dentro dele também, deles, não é? Do fado. E rasgar o fado por dentro. O Brasil foi em 2019, fomos as duas pela segunda vez, já lá tínhamos estado e foi então na América do Sul, sozinho, em 2015 e 2016, durante 6 meses. Que delícia! E vivi o Brasil mesmo. E vivi o Brasil de uma forma muito intensa, porque conheci muitos músicos e muitas músicas incríveis. E deu para sair da bolha e conhecer um bocadinho melhor a nossa história e sair da verdade absoluta, que pessoas que crescem em Portugal ainda têm uma narrativa sobre o que é Portugal, o que é o Brasil, o que é a história de Portugal, o que é a história do Brasil, não é? E deu para começar a levantar a ponta do véu de que a história que me tinham contado não era a história mais que contava as perspectivas de mais pessoas. E era uma história falaciosa que só contava a nossa perspectiva branca, não é? Eurocentrada. E foi o começo de uma busca que ainda continua a existir, não é? Um processo de descolonização. Estou a falar muito rápido. Com este processo de descolonização que temos também feito e aprofundado no Fado Bicha. Yeah. Muito bom. Ô, Felipe, me diz uma coisa. Ouvindo agora o Caçador falar sobre esse olhar desconstruído, quando ele conheceu melhor o Brasil, isso aconteceu com você também? Você conheceu Portugal em 2010, mais ou menos. Quando você foi cantar,
quando você foi para lá subir no palco, que foi um pouco depois, esse olhar já estava mais desconstruído? Da cultura? Porque a gente tem muito essa relação desse olhar colonizador-colônia, né? Sim. E aí, quando a gente vai, a gente vê que é bem diferente. Sim, sim. Eu achei que a sensação que eu tenho de Portugal como artista é, sei lá, de total admiração e respeito pelo artista brasileiro, assim. Eu acho que, inclusive, a sensação que eu tenho, pelo menos a impressão que eu tenho, é que existe uma recepção muito grande dos artistas africanos e brasileiros lá, né? Tipo, muito grande, assim. Conheci muita gente desse rolê, mas é claro que que é tudo muito mais profundo do que a gente, né, consegue colocar em palavras agora, assim. Sim, sim. Tipo, porque essa relação é muito antiga e o Brasil é uma colônia, né, que vem passando de mão em mão há muitos anos, acabou indo em cada século meio que indo por um lado, assim. Mas assim, o que me chama mais atenção é essa parada da descolonização, né? Que eu acho que o Fado Bicha faz isso muito bem, que é apropriar aquele símbolo que é tão tradicional, que é tão arraigado, que é tão forte dentro da cultura e trazer a nossa vivência para dentro disso, né? Se apropriar desse espaço que sempre foi tão, né? Que sempre colocou a gente tão à parte. E eu acho que isso é um assunto muito importante, muito novo, especialmente pensando na cultura portuguesa, né? E como os meninos estão fazendo algo extremamente transgressor, porque por mais que Portugal seja... Estou falando de orelhada aqui, né? Não sei também, porque eu não gosto de ficar falando da cultura dos outros, porque eu não estou dentro, mas apesar de ser um país extremamente legal e cabeça aberta e é europeu e tem essa coisa tipo de ter um respeito pelo cidadão, no matter what, é extremamente também religioso e tem muito homofobia, né? Isso é uma coisa muito clara, assim, que todos os países muito católicos são assim, né? É uma coisa da igreja mesmo, tipo, esse horror do ser humano, odeio demais. Mas, sei lá, sabe, eu acho que hoje em dia com a internet, com a gente que é queer, que a gente que é LGBTQIA+, eu já sinto que a gente já vive uma nova camada da cultura, né? Existe a cultura que é a cultura dos nossos países e existe a cultura que meio que é a cultura global mesmo, que é da cultura pop, que é o que a gente consumiu, que une a gente. Então, eu percebo também que tem todas as angústias, os questionamentos que os meninos estão trazendo, é uma coisa que a gente aqui também no Brasil vive, do nosso jeito, e que aqui na América Latina também inteira é muito nesse lugar. A gente está também querendo bater muito nesse conservadorismo, né, na religião e nessa parada toda, sabe? Sim. Então, a palavra descolonização, ela é muito importante, assim, e ela vem através dessa vivência que também é mais ampla, abrangente, né? Pensando que a gente tem um estilo de vida que, apesar da gente viver em ter o elo com a cultura, com a educação, com a coisa do nosso país, por sermos outsiders da cultura, por a gente não estar dentro da cultura oficial, por não estar dentro nem da legislação oficial, a gente acaba aqui a colar no mundo inteiro tendo uma cultura outra que se une é muito parecida. Então, onde eu vou, em qualquer lugar do mundo, apesar de ter assim, o meu choque cultural dentro da cultura LGBTQIA+, no mundo inteiro é zero, né? Onde a gente vai, a gente é bem recebido e tal. Então, através dessas conexões, eu acho que através dessas vivências que são mais, sei lá, que são mais próximas, a gente consegue olhar a nossa cultura de raiz, de berço, com outros olhos, né? E eu acho olhar para isso de uma forma universal, vendo a problemática e toda a vivência das pessoas ao redor do planeta inteiro, que são muito similares. Também a gente percebe uma parada dessa coisa da descolonização que já veio tarde, assim, tá na hora da gente discutir direitos humanos em outro nível, porque o que a gente está falando não é uma questão de tipo opinião ou cultura, existe uma parada de direitos humanos que passa por todos os lugares e principalmente na cultura, na música e nessa proposta que é o que aproxima as pessoas, né? Lila e Caçador, eu ouvindo aqui a Cato falar, me lembrou muito do single que vocês lançaram, que era Lisboa não seja racista. Portugal é um país, pela minha experiência em Portugal, muito racista, né? O Brasil é extremamente racista, mas Portugal é muito racista também. E aí vocês fizeram essa adaptação de uma música Lisboa não seja francesa. E aí eu queria saber como é que essa subversão
num país como a Cato falou, e enfim, como a gente sabe que é um país extremamente católico, é um país tradicionalmente mais conservador, como é que essa subversão foi recebida num primeiro momento e como ela está hoje? Teve várias fases. Houve um primeiro momento em que o projeto era muito embrionário e acontecia somente naquele espaço onde tu nos viste, que era um estúdio muito pequeno, apesar de ser em Alfama, que é um bairro histórico de Lisboa e é um bairro típico de fado por excelência, mas era uma experiência muito circunscrita a esse espaço. E então não tinha muita repercussão para fora desse espaço e para fora de uma certa comunidade queer underground, vá. E depois, quando fizemos a nossa página de Facebook, foi assim, talvez o primeiro momento de disseminação da nossa essência. Houve assim, muitas reações bastante negativas, de ódio, com ameaças, inclusive, que nunca passaram do virtual, mas foram bastante duras de digerir. E depois, ao longo do tempo, tem havido pontos em que se cria uma maior fricção. Por exemplo, quando lançámos o Lisboa Não Sejas Racista, foi um desses pontos. 2 dias depois, as nossas páginas foram desativadas pelo Facebook e pelo Instagram, porque as pessoas começaram a fazer muitas queixas e então as páginas foram desativadas durante alguns dias, chegou a ser durante uma semana. E aconteceu noutras ocasiões, 1 ou 2 mais. Sabemos que no meio, por exemplo, do fado tradicional, há muito descontentamento com aquilo que nós fazemos e continua a não ser reconhecido como válido, sequer. Mas, ao mesmo tempo, houve várias pessoas do meio do fado tradicional, mulheres unicamente, fadistas, com as quais começámos a comunicar de alguma forma, com uma delas, que é a Gisela João, chegámos a cantar um concerto. Ela agora só um disco de música que foi escrita por mim, e há outras fadistas com as quais começámos a comunicar. Então, eu diria que de certa forma já estamos implementadas no meio musical e no meio fadista também. Continua a haver muita gente que se sente desconfortável connosco, enfim, com essas coisas, a começar pelo nome. Só o nome já é muito desconfortável e cria muita ira, até muita raiva a várias pessoas, porque o fado, há muitas narrativas à volta do fado, e uma delas que é muito pessoal e forte, é que o fado é um estilo musical cristalizado no tempo, e então há o fado autêntico, e depois há as degenerações do fado. E isso é a maior mentira, porque nenhum género musical fica cristalizado ao longo do tempo e o fado também não fica. E o fado já foi de muitas maneiras e continuará a ser. Lila, desculpa te interromper. Você falando aí, eu me lembro que a Malha, quando eu estive em Portugal, quando eu morei em Portugal, era considerada por muitos diva dos gays. Estou enganada? Não. Está certo. Mas é uma diva não oficial. É uma diva não oficial. Sei lá, é mesmo muito complexo de falar sobre isso, porque vamos estar a falar sobre outras pessoas. E claro que a Amália pode-se dizer que é uma diva gay. Talvez uma diva gay não da nossa geração, mas das gerações anteriores. Porque foi uma mulher super forte, foi uma mulher independente, que fez ela própria que imprimiu ela própria muitas inovações ao fado e que ao longo do tempo foi também ela própria muito vilipendiada e atacada por fazer coisas que na altura eram consideradas quase
sortilégio e hoje em dia são considerados clássicos. Portanto, essa é, dir-se-ia que já poderíamos ter aprendido, principalmente pessoas da arte, que já poderiam ter aprendido um bocadinho como é que esses processos acontecem, mas estamos sempre a repetir os mesmos erros e já nem sequer é uma novidade, já é um dado adquirido. E sim, ela, enquanto mulher forte, complexa e uma artista final que é, tornou-se uma diva gay, sim. Mas não é propriamente não é, sei lá, não é tipo a Lady Gaga, não era uma coisa, obviamente, que ela tivesse incluída no discurso oficial dela, ou que ainda hoje em dia esteja incluída no discurso à volta do que foi a obra dela. É tipo assim, um conhecimento nosso, fazemos parte, mas... Entendi. Cato, ouvindo os meninos, né, falarem sobre a Amália e tal, e falar sobre essa presença dela, essa mulher independente numa época em que as mulheres eram ainda mais, né, subservientes do que hoje a sociedade patriarcal tenta nos impor. Eu me lembro também muito, eu que acompanho a sua carreira há muito tempo, do baita intérprete que você é, né, que... Antes de qualquer coisa, quando a gente fala Felipe Cato, a imagem que a gente tem é de um baita intérprete. E muitas das canções que você se apropria fala um pouco dessa sua biografia, né? Você se coloca no palco de uma maneira muito nua, de uma maneira muito exposta, de uma maneira que, mesmo que não seja panfletária, fortalece muitas causas. Aí eu queria te fazer essa pergunta e depois eu vou passar essa pergunta para a Lila e para o Caçador. Se essa maneira de se colocar no palco nu, se essa nudez, se essa transparência artística, ela mais te fortalece ou ela também acaba te sensibilizando, te deixando muito à flor da pele? Eu acho que sempre fortalece. Eu acho que a arte, ela é uma coisa que é para isso mesmo. Assim. Eu acho que esse estado de entrega, de vulnerabilidade, de verdade, é só o que existe. Não? Eu, sinceramente, desisto de qualquer outro tipo de abordagem, porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho talento para não ser eu mesmo. Assim, eu não consigo fazer. Eu acho que eu aprendi com o tempo a ser muito boa no que eu sou ruim, sabe? Ser boa no que eu não faço bem, sabe? Tipo aquela coisa assim. Então, é isso, assim, o meu trabalho sempre foi passado, assim, com o tempo, com a reflexão e vendo o trabalho, assim, de fora, com 10 anos de carreira já, tipo, oficialmente, eu consigo perceber que toda a minha vida foi sobre essa jornada. Eu acho que a gente, né, os guris sabem, tipo, toda a nossa... É impossível falar da nossa vida sem falar da marca da violência, da solidão, da incompreensão e de todas as coisas que são, tipo, inerentes à nossa vida como LGBTQIA+, né? Cada um do seu jeito. E a arte sempre nesse lugar de amparo e de possibilidade, né? Dentro desse lugar da arte era onde eu conseguia dar voz às coisas que eu nem mesmo eu conseguia expressar. Eu acho que, assim, até mesmo essa parada de ter me desenvolvido como intérprete durante esses anos todos, que eu amo muito, para mim é uma grande liberdade que eu tenho de poder ser uma cantora e cantar se eu quiser qualquer coisa, isso é muito bom. Também isso me fortaleceu muito como compositora, porque hoje eu tenho esse espaço de poder ser ainda mais pessoal, exatamente pelo fato de que eu tenho as outras músicas para cantar se eu quisesse, sabe? Então, quando eu escrevo, a coisa fica ainda mais profunda. Mas a interpretação também vem, assim, para poder dar voz a essas coisas que são muito íntimas e que não adianta, né? Que nem os guris estavam falando, tipo, de estar no quarto cantando Alanis e Lauryn Hill e Spice Girls. Aquelas músicas, elas trazem a nossa verdade. A música, ela tem essa beleza de realmente dar voz mesmo àquilo que a gente está sentindo, né? Se eu ficasse um ano escrevendo, tipo, eu nunca ia chegar ao verso, sei lá, que a Lady Gaga escreveu, que o Caetano escreveu, sei lá, qualquer artista desse que a gente ama. Mas é isso, assim, eu me vejo hoje muito mais como artista, assim, eu acho que esse lugar da arte, eu não consigo mais
ter essa coisa de, eu sou o intérprete, eu sou compositor, eu sou instrumentista, eu sou isso. Tipo, para mim, não tem mais isso, assim. Eu percebi também que desde criança, entrando em contato com essa criança viada lá atrás, que era quem precisava mesmo de um abraço, eu sempre fui uma pessoa ligada às artes através do desenho, da poesia, da música, da interpretação, da composição, e isso é o que eu faço, sabe? E eu acho que cada vez mais com a idade, com o tempo, com a visão de arte, eu percebo o quanto é importante a gente desobedecer as regras, e pensando também nessa parada cultural de tudo bem, a gente vem, né? Os meninos vêm de um lugar que tem o fado, que é uma responsabilidade, que é um patrimônio cultural e que é importante manter, mas isso tem 50 milhões de pessoas que fazem. O importante é que eles façam o trabalho deles do jeito que eles querem, porque aquela música, aquele verso, aquela palavra, aquela vivência é daquele lugar, sabe? Tipo, para preservar as tradições, a gente tem um jeito para preservar a tradição. A nossa comunidade não está aqui para preservar a tradição. Às vezes eu acho engraçado, né, que as pastoras, aquelas esbravejantes, ficam falando: vocês querem destruir. A gente quer destruir. A gente quer destruir mesmo. Acho que a gente tem que destruir o conservadorismo em cima da arte, a gente tem que destruir a falta de acessibilidade disso. O quantas vezes eu não me sentia, muitas vezes também não me sentia à altura da minha própria cultura, sabe? Eu acho que tem uma coisa da música, dessa coisa, às vezes, da cultura ser muito erudita, e que tu, mesmo para tu pegar um cavaquinho, fazer um samba, ou tu fazer alguma coisa, parece que tu tem que pedir permissão para 1 milhão de pessoas. E isso é uma coisa muito desgastante quando tu é artista. Então, ainda bem que a gente teve já a experiência de poder já pedir todas as bênçãos, fazer todas as nossas macumbas para poder simplesmente escrever as músicas que emocionam a gente, pronto, sabe? Então, sim, vamos desobedecer as regras e fazer as coisas todas novas, diferentes, sem nenhum tipo de pudor. Porque uma das coisas que eu percebi, assim, como brasileira, né, e também com toda a dor que a gente vem vivendo nesse país nos últimos anos, é que se tem uma coisa boa de ser brasileira, é que esse patrimônio da música é meu, e eu vou cantar ele o quanto eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu ando mudando letras, sim, das músicas, porque eu acho que tem algumas músicas que são absurdas, e que não podem continuar a ser ditas com aquelas palavras, e isso é nosso patrimônio, né? A cultura não é minha. A hora que eu boto uma música no mundo, essa música já não é mais minha, essa música está lá no mundo para ser absorvida pelas pessoas e mudar a vida delas. Então, é isso. Acho que a cultura precisa de uma reavaliação. Eu acho que se existe um lugar, por exemplo, que não está abrigando artistas LGBTQIA+, esse lugar precisa ser contestado, né? É muito grave que, diante, assim, eu entendo, por exemplo, o conservadorismo e a ignorância, assim, até uma questão bem prática, né, da nossa política e cultura. Eu entendo o hate que a gente recebe no Brasil com toda esse boicote à cultura, ao pensamento, essa coisa muito religiosa e tal. Mas em Portugal até me preocupa pensar, tipo, por favor, né? Vocês são pessoas que nem Fernando Pessoa, não tá na hora de abrir um pouco essa mente, né? Tipo, eu acho que não tem nada mais apropriado do que o fado, que é uma música que nasceu da marginalidade, que ela se abra para a nossa comunidade, colocar as nossas dores ali também, porque é nosso, sabe? Enfim, tetos e filosofias, mas eu fico pensando que essa coisa da cultura, dessa preservação, ela tem um limite, assim. A gente tem que respeitar, mas a gente tem que respeitar incluindo, né? Não excluindo. Adoro ouvir você filosofar, Felipe. Caçador e Lila concordam com esse ponto de vista? Acredito que sim, né? Da gente preservar, mas andar para frente, preservar no progresso. Eu acho que dá para ser dessa forma. Acho que faz parte do próprio conceito de preservação. E eu acho que toda a cultura presente, não é? Aquela que não está escrita, não é? Que era isso que o Felipe falava, não é? Da ideia da tradição, mas da ideia de um canon que existe, que dita aquilo que é válido, que não é válido, aquilo que deve ser visível e aquilo que deve ser aclamado e aquilo que tem que ser escondido e ocultado, não é? E toda a arte marginal e dissidente choca de frente com este... E acontece, eu estava a ouvir o Filipe, estava a identificar-nos muito na ideia também do auto-boicote.
da ideia de nós não nos acharmos legítimos e válidos para tocar fado, ou para tocar bossa nova, ou tocar um samba. E nós próprios fazemos esse policiamento dos nossos corpos, da nossa arte, da nossa forma de sentir, e está tudo ligado, não é só a nossa arte, e a nossa parte social, profissional, liga-se tudo, e tudo bebe do mesmo lugar. E esse processo de descolonização que falávamos há pouco é parte dos nossos corpos, não é? Da nudez no palco. No meu caso pessoal, foi muito da forma de me vestir, foi da roupa, da experimentação do feminino e da destruição do masculino normativo que já estava muito entranhado em mim, não é? Esse processo de estabilização interior, de morte do polícia que mora cá dentro, não é? Que está sempre a regular, sempre a contar tudo. É um processo que é doloroso, mas a parte, se a colonização foi dolorosa, né? A descolonização também vai ser dolorosa. E esse caminho ajuda-nos a pensar diariamente o nosso trabalho, a não deixar de criticar, de sermos autocríticas, de refletirmos sobre aquilo que escolhemos dizer, escolhemos não dizer, escolhemos vestir, como é que nos posicionamos e qual é que é o nosso lugar enquanto pessoas homossexuais que querem estar dentro do lado e que querem destruir um cânon para que possa todas as pessoas fazerem parte desse cânon e poderem criar dentro dessa existência mais global que é a música e que é a arte, sabes? Sem construções que viabilizam. A minha opinião é exatamente o oposto dessas construções, é todas as possibilidades. E quando criámos a Fado Bicha foi para criarmos um lugar que fosse quase imaterial, não é? Que não existisse num plano físico, um lugar onde nós pudéssemos existir como nós quiséssemos e pudéssemos experimentar. Eu sinto que o capitalismo todos os dias nos mata esta experimentação, esta imaginação, sabes, de tudo. E eu sinto que estamos muito castrados e a arte devolve-nos a humanidade outra vez, devolve-nos o sentido humano, muitas vezes. Eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo vocês falarem, mas a gente precisa encerrar. Eu quero falar de uma figura que, de alguma maneira, atravessou a arte de todos vocês, que é Antônio Variações. Para quem não conhece Antônio Variações, eu vou pedir para o Caçador e para a Lila, rapidamente, para explicar para o público brasileiro quem foi Antônio Variações. E, na sequência, eu vou pedir para a Cato dar uma palhinha, porque a versão da Cato da música de Antônio Variações é maravilhosa. E eu acho que todo mundo tem que ouvir. Não é? Quem foi eu gostava de ouvir a Cato. Eu gostava de ouvir a Cato apresentar o Antônio Variações. Não, a gente apresenta vocês. Troca aí, gente. Pode trocar aí de posição. Vá, Cato. Eu vou fazer uma leve introdução e vocês falem mais, porque, enfim, o Antônio Variações é um ícone, né? Um ícone da nossa comunidade, um ícone da cultura queer, da língua portuguesa, né? Eu acho que um dos grandes poetas de Portugal, assim, um dos grandes poetas da história da música portuguesa. Para mim, assim, uma das figuras mais interessantes, assim, né? Mais fora da curva, que carrega, assim, meio que esse emblema todo, né? Que, enfim, a gente tem também no Brasil ícones assim como Variações, mas Variações me chama a atenção exatamente pela questão da época. Ele era dos anos 80, ele morreu na epidemia de HIV/AIDS, então é um mártir mesmo da nossa comunidade, um cara que lutou contra todos para fazer a arte dele, do jeito dele, com toda a originalidade, tipo, ele era cabeleireiro, né? Tinha um salão em Lisboa, e era um puta artista, não era só na música, era nas roupas, nas fotos, era um esteta, tinha toda uma visão estética do trabalho dele. Enfim, as letras eram extremamente pessoais, espirituais. É maravilhoso o trabalho do Variações. Eu não sei nem... é incomparável, eu acho que não tem como... não parece com nada. Não parece com nada. Eu acho que isso é o sinal de que a gente viu um grande artista, assim, que é uma parada completamente fora da curva, e acho que o mais bonito é ele pegar aquela coisa do pop anos 80, com aquela produção que eu amo, as batidas e a parada da época toda, e trazer, né, a música portuguesa muito fortemente no canto deles.
E a Julica não tinha medo nenhum de trazer todo o drama. A Julica ia pro drama inteiro, sem nenhum pudor, e ao mesmo tempo com batidas super modernas e letras contemporâneas, né? Atemporais, né? É uma beleza, assim, que fala de uma noite, de uma putaria, assim, no meio da madrugada, e eu acho que é sobre isso também, né? Como ele conseguiu trazer coisas que são do nosso universo para um lugar de absoluta beleza, classe, elegância, amor e tesão, e surrupiar, né? E tipo, hackear a cultura, porque ele estava ali o tempo todo homenageando a cultura portuguesa, né? Ele nunca, apesar de tu ver que ele era uma ovelha negra da cultura, ele era uma pessoa completamente fora do padrão, mas ele estava ali abraçando e fazendo, trazendo a música dele de uma forma super amorosa para a cultura. Acho maravilhoso. E gravei a música dele, enfim. Bom, já que a Cato já deu a introdução, eu vou pedir para Lili e para o Caçador darem uma palhinha, então. Vai, gente. Não, eu quero ouvir a Cato. É tudo a Nós Cato. não temos... Vocês Vou falar mais uns segundos. O António Variações foi um músico tardio. Ele era de uma aldeia muito pequena no norte de Portugal, mesmo no norte, quase na fronteira com a Espanha. E era cabeleireiro, como Cato. Trabalhou em Nova Iorque, viveu também na Holanda e depois voltou para Portugal e abriu um salão cá em Lisboa. Ele não tinha formação musical absolutamente nenhuma, ele gravava as melodias que lhe vinham à cabeça sem qualquer noção de escalas e notas e tons, e ele gravava num gravador as melodias e as letras, e depois tem um lado bastante trágico, que é, ele começou, o primeiro álbum dele saiu em 1981, o segundo acho que saiu logo em 1982, e ele morreu em 1984, portanto a carreira musical dele é curtíssima, foi 4 anos no máximo, e deixou uma marca indelével, não só na música portuguesa no geral, como na nossa história, que é tão parca de figuras e tão parca de histórias positivas, de criação, de fruição, histórias, quer dizer, obviamente elas existiram, mas é parca de registros, é parca de memória, exato, é parca de memória. E o António Variações é assim o nosso santo, até porque santo sem ser cacho, obviamente. Até porque ele morreu dia 13 de junho, que é o dia de Santo António e é o dia das festas de Lisboa, foi o dia quando morreu Santo António, que nasceu em Lisboa e morreu em Itália. Então, para mim, Santo António, para mim é Santo António Variações. Muito bom. Eu não sabia que ele tinha morrido no dia de Santo Antônio. Eu também não sabia. Porque ele é mesmo essa figura. Eu acho que os grandes artistas têm essa função, eles conseguem, eu acho que o que os santos da Igreja Católica representaram na época medieval é o que essas pessoas que trazem a sua história encarnada, assim, com tanta potência, com tanta fé, com tanta luta, com tanta coisa, é para inspirar a gente. Que louco, eu não sabia que ele tinha morrido no dia de Santo Antônio, mas é bem simbólico. Mas que ele era um bruxão, né? As letras dele eram extremamente filosóficas, era uma coisa muito... Ele estava muito fora da Matrix. Não, e o que eu achei interessante é que ele é santo, mas não é casto. Eu vou usar isso para sempre. Mas eu acho que nem o santo era casto. Você acha que a Igreja Católica era uma coisa, ela era outra. Para mim, aquilo era uma sauna gay louca, entendeu? Que era um lugar que só tinha homem, sabe? Uns conventos, ninguém sabe o que acontecia lá dentro. E para mim, a palhaçada toda. Não existe isso de castidade na Igreja Católica, nem aqui, nem na China. Sim, com certeza. Eu disse, Lila, que eu achei ótimo você definir que o Variações era santo, mas não era casto. Eu vou usar isso para sempre. Sim. Bom, vamos de palhinha, Vitor? Roda aí o VT. Palhinha! Palhinha é um trechinho, é para dar uma cantarolada de um trechinho de uma música. Eu vou pedir para Cato, claro, dar essa cantarolada para a gente ficar aqui aconchegada nesse santo não casto do Variações. Mas, na sequência, eu vou pedir para o Fado Bicha dar uma palhinha
de uma música brasileira que eles regravaram, que é de outra santa não pasta, chamada Elza Soares. Qual música, gente? Eles regravaram, Felipe, Mulher do Fim do Mundo. Ai, que tudo, gente. Parabéns. Demais, essa música é incrível. Pois é. Então, bora lá. Começa aí, Cato. Uma palhinha de Antônio Variações. Ai, gente, vamos lá, então. Estás só eu, mas só estou. Tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta, à espera de se fechar. Nessa tua mão deserta, vem que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que o amor é o momento em que eu me dou, em que te dás amor. Tempo. Ai, Cato, eu quero te ver no palco. Eu também quero. Pelo jeito, a próxima vez que eu pisar num palco vai ser em Portugal, não no Brasil, porque aqui vacinação, né, amor? É só em 2028. Só quando esse usurpador sair do poder. Mas eu não quero nem falar o nome dele. Eu também não aguento nem mais, me dá coceira. Fado Bicha, maravilhosos. Primeiro, eu queria saber como é que essa música foi parar na boca de vocês. E queria que vocês dessem uma palhinha também. Olha, assim, muito resumidamente, há uma escritora portuguesa de quem eu gosto muito, que eu aconselho, se vocês não conhecem, ela chama-se Alexandra Lucas Coelho. E ela escreveu um livro minha vizinha aqui, ela morou no Rio de Janeiro, minha vizinha. Não, sério? Sim. No Cosme Velho? Queridíssima. Não, eu nunca morei no Cosme Velho, mas era vizinha porque ela morou na mesma cidade, nós frequentávamos o mesmo grupo de amigos, íamos à mesma praia. O Rio de Janeiro é da mesma galera. Ela é maravilhosa. Ai, que delícia. Pronto, ela lançou um livro que se chama Deus dará, e é um livro que se passa no Brasil com personagens portuguesas e faz além de ter uma narração contemporânea, faz uma recoleção gigante da história colonial de Portugal no Brasil. E havia muita coisa desse livro e que eu aprendi nesse livro que eu desconhecia e que é absolutamente inaceitável. É inaceitável que nós estudemos a história colonial de Portugal e que não saibamos várias das coisas que estavam nesse livro. E ao mesmo tempo que eu li esse livro, estava obcecadamente a ouvir o álbum da Elza, Mulher do Fim do Mundo, que saiu mais ou menos pela mesma altura. E então depois, mais tarde, quando começámos a Fado Bicha, achámos que seria uma boa... que seria muito trazer não só a da Elza, como um excerto do livro da Alexandra e usá-los para, através da nossa plataforma, enquanto pessoas brancas, falarmos para outras pessoas brancas portuguesas e trazer essa experiência, que obviamente não passámos por ela, mas trazer notícias dessa experiência, porque ainda é tudo muito tabu em Portugal. E pronto, e foi assim que nasceu. Inclusive, depois, quando fomos ao Brasil, tivemos com o Rómulo, que foi a pessoa que compôs a música e que nos deu a sua bênção. O Rómulo Freud, sim, e a Alice Coutinho, que é a mulher dele, e deram-nos a sua bênção. E depois a própria Elza mandou-nos um áudio a agradecer por termos feito a versão. E amorosíssimo. Eu gostei muito e pronto, foi assim. Muito bom, adorei saber dessa história, adorei saber que vocês são amigos da Alexandra também. Sim, adoramos-la mesmo. Eu gosto muito dela enquanto pessoa e tudo, enquanto artista, ativista, coisa fundamental. É uma baita mulher. Bom, bora para a palhinha. Tá. Teu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de sangue na ponta dos pés, a balança mover vendaval, te joga na areia, eu não sei qual é, mira-te e super-homem canta o calor,
Um beijo amarelo beija a tua mão, as asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confete e deixas essa dor na avenida, deixas lá a pele negra e a tua voz na avenida, deixas lá a tua fala, a tua opinião, a tua cara, a tua solidão. Já sei. Olha, pelo amor de Deus, gente, faz um show juntos, por favor, pelo amor de Deus. Vocês três no palco. Estarei lá. Fiquei com uma saudade de ver, de ouvir essa música. Eu quero muito estar aí logo de uma vez, gente. Pelo amor de Deus, quero ver o show de vocês urgentemente. Felipe, eu tô indo no Réveillon, bora comigo. Aí eu não viajo no Réveillon, porque eu acho um saco o Réveillon, Felipe. Odeio viajar no Réveillon. Ah, mas vamos comigo, a gente fica na mesma casa, vai ser maravilhoso, a gente encontra com eles. Ai, gente, vamos lá. Eu tô achando que viajar é até estranho, assim, porque a gente tá tanto tempo preso em casa, já faz 1 ano e meio que a gente tá aqui, sabe? Então, assim, é estranho pensar que existe um mundo fora desse pesadelo, sabe? E eu vou te dizer começar a voltar para isso aos poucos, não é possível. E eu vou te dizer que quando meu marido e eu decidimos, né, a gente vai passar o Réveillon em Lisboa, Felipe, a minha vida hoje é contar no calendário. Uhum. Sabe? Vontade de voltar para o mundo. Enfim. Muito obrigada. Né? A gente é muito viajante, né? Muito obrigada, Lila, Caçadora. Eu amei conhecer vocês. Eu espero muito em breve estar na fila para comprar ingresso para assistir um show de vocês. Muito obrigada. Viu? Obrigada a vocês, foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Cato, eu te amo com todas as letras maiúsculas e neon, assim, ó. Te amo, meu amor. Obrigada sempre, conte comigo. Meninos, menines, né? Estamos aí, que orgulho e honra poder conversar com vocês. Espero vê-los ao vivo. Aqui no Brasil também, espero que isso aconteça em breve. E parabéns demais pela representatividade, pelo espaço que vocês estão fazendo. Não adianta, a gente tá num momento do mundo que o nosso trabalho é para o futuro também. A gente não pode deixar essa galera cagar na nossa cabeça, não, sabe? É um trabalho difícil, mas a gente tem que fazer ele acontecer. É isso aí. Obrigada por de vocês. Obrigada para todo mundo que ficou com a gente até agora ouvindo esse bate-papo, que não foi um bate-papo, foi uma aula. Pode me agradecer, porque foi uma aula desses dois. Agradeço, na verdade, eu só por ter juntado, tá? Porque a aula foram dos três. Muito obrigada a você que acompanhou a gente. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu tô de volta aqui no Papo de Música. Tchau, tchau.